Fala pessoal, como vão? Tudo bem? Galera, essa é a parte 2 da nossa aula sobre modularização, tá? A gente viu na parte 1 os princípios, os conceitos básicos sobre como trabalhar modularização na linguagem C, né? Funções, procedimentos e vimos também os princípios básicos aí em relação à passagem de parâmetros e a diferença entre as duas formas de envio de parâmetros às funções, seja envio através, né, da técnica de parâmetros por valor, onde a gente faz uma cópia do valor entre variáveis e os parâmetros em si, e passagem de parâmetro por referência, onde na verdade o que a gente manda para a função é um ponteiro de memória na qual a gente autoriza, a gente permite, né, que a função manipule diretamente o espaço de memória alocadas por outras funções, ou seja, a gente permite que uma função interfira, modifique o valor de variáveis existentes nas funções que as chamam, beleza? Então isso tudo a gente explicou ontem, mostrou na prática, e aí eu precisei dividir essa aula em parte 1 e parte 2, essa é a parte 2, na qual a gente vai ver aqui mais especificamente como trabalhar com funções quando a gente usa structs com funções e vetores também com funções, né? Então a gente aliar esses dois conhecimentos prévios que a gente já teve, né? Structs e vetores, como trabalhar structs e vetores e também com funções, tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. Beleza? Galera, é o seguinte, eu vou abrir aqui o nosso Gini e vamos acompanhar aqui alguns exemplos práticos nas quais a gente vai explicando para vocês o que está acontecendo, né, e como que funciona structs aliado às funções e daqui a pouco vetores também aliados a funções. Galera, ó, vejam aqui que eu já até adiantei aqui para não perder tanto tempo. Eu tenho aqui definir uma struct nova, tá? Como exemplo, dei o nome aqui, né, pessoa, é um struct, poderia ser qualquer uma outra, tá? E duas informações aqui para compor essa struct pessoa, né? Então cada pessoa, no meu caso aqui, vai ter o nome e vai ter idade, né? Só para simplificar, para ficar bem mais rápido da gente conseguir passar o conteúdo. Eu tenho aqui a minha função main, eu tenho aqui uma pessoa e aqui que tal? Agora, desse ponto em diante da nossa disciplina, a gente está aprendendo a criar funções especializadas em determinadas rotinas, né? Então, a gente vai começar a trabalhar agora com funções específicas para cada tipo de ação que o nosso problema exige, né? Então, se a gente for imaginar que esse é um cadastro de pessoas básicos, então eu já imagino aqui duas funções possíveis, né? Uma função especializada em fazer o cadastro das pessoas, que nada mais é do que ler as informações, né? Ler as informações que são necessárias, que compõem a struct, né, no caso, que compõem as informações mínimas que a gente deseja armazenar de uma pessoa, no nosso caso aqui como exemplo, só nome e idade. Então eu vou programar uma função para cadastro de pessoa e uma função, outra função específica para impressão dos dados, das informações de uma pessoa cadastrada, né? Ou seja, como se fosse um relatório, uma busca de uma pessoa. Galera, e aqui eu já explico para vocês uma boa prática em relação à escolha de nomes, tá? Toda função que ela é específica para cadastro, alimentação de uma entidade, de um struct, a gente usa o prefixo set, né? Então, set pessoa, eu já implicitamente sei que essa é uma função para cadastrar uma pessoa. Set aluno, set carro, set produto. Então, tudo que vem precedido de set, implicitamente, isso é uma função de cadastro daquilo que, né, vem precedido do set, né? Vem logo após o set, né? E a função get, né, toda função precedida de get é para mim obter os dados daquilo que vem logo a seguida. Get pessoa, get aluno, get produto, né, get carro, enfim, aí o que o nosso problema abordar.
vocês vão ver que lá na frente, programação orientada a objeto, isso também se mantém como uma boa prática, né? Tem até, se vocês procurarem, tem até o nome disso, né? Funções setters e funções getters, né? Então são funções de cadastro e funções de busca, de obtenção de determinado struct, determinada informação, beleza? Então olhem só, existem duas formas, galera, da gente programar funções de cadastro. Primeiro eu vou mostrar funções de cadastro. Existe a forma procedural, ou seja, a forma de procedimentos. Lembram lá da diferença entre função e procedimento? Então existe a forma de procedimento, para mim fazer o cadastro via procedimento, e existe a função de cadastro, função mesmo. Lembra lá a diferença de função e procedimento? Então uma função é um módulo, né, que retorna algo para a função que a chamou, enquanto que procedimento é um tipo de função que não retorna nada, não precisa retornar nada, ela somente vai lá e executa o objetivo final dela, tá? E não precisa retornar nenhum resultado para aquela função que chamou ela. Então eu vou, nessa aula aqui, eu vou mostrar as duas formas, e aí fica a critério de cada um escolher aquela que entende melhor, que adapte-se melhor, para poder trabalhar os demais problemas da disciplina. Beleza? Então, ó, primeiramente eu vou mostrar a forma procedural, tá? Forma procedural de cadastro. Galera, outra informação, todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês, tanto da aula anterior como dessa aula, elas estão no slide, tá? Eu procuro ser o mais explicativo, minucioso possível, né, nos slides, para estarem acompanhando, né, passo a passo as informações, enfim. Mas a aula também é muito bom para que vocês possam, né, acompanhar de uma forma mais clara. Mas tudo isso que eu estou falando, tem lá os exemplos nos slides, tá? É uma outra forma de poder ajudar caso vocês tenham alguma dúvida, persista alguma dúvida. Galera, vamos lá, ó. Qual que é a forma procedural de realizar um cadastro de um struct aqui na linguagem C? Como a gente viu, um procedimento, né, ele sempre tem o retorno vazio, o retorno void. O procedimento não retorna nada para quem ela chamou. Então é uma função do tipo void. Procedimento é uma função do tipo void, ou seja, não retorna nada. SetPessoa, que é o nome da nossa função, correto? Para que essa função cadastre, então eu vou mandar para essa função, né, através de parâmetro, o que eu quero que seja cadastrado. Então eu vou chamar aí, ó, eu vou dar outro nome, né, embora a variável seja P, eu vou dar um outro nome aqui para o parâmetro. Eu já expliquei na aula que isso não tem nada a ver, a gente pode usar nomes diferentes, não tem problema algum. Então, ó, essa função ela vai apenas fazer cadastro de uma pessoa. Lembra lá, ó, a gente está dividindo o problema. Imagine que isso aqui é um sistema de informação com, sei lá, 50 entidades diferentes. Pessoa, funcionário, cliente, fornecedor, né? Várias instâncias de structs. Então, esse pedacinho do meu programa, ele vai esquecer de todo o resto. Ele vai apenas cadastrar a pessoa. Ponto final. Então, esse é aquele benefício que eu estava falando com vocês na aula anterior, né? A gente pega todo um sistema que pode ser grande, complexo, e divide, quebra ele em pecinhas menores. E depois a gente monta como se fosse um quebra-cabeça. Fica muito mais fácil do que pensar o problema como um todo, né? Lembra lá do exemplo do carro que eu dei, da analogia. Então, esse carinha aqui é como se fosse o funcionário da nossa empresa, né? Imagina uma empresa gigantesca aí que tem várias, né, atividades. Esse funcionáriozinho, né, na analogia nossa, esse pedacinho nosso aqui, do nosso grande código, ele vai ser responsável só por uma única coisa: cadastrar pessoa, certo? E aí, ele fazendo o trabalho dele correto e todas as funções, todas as demais funções, cada uma fazendo o seu trabalho correto, bonitinho, direitinho, a gente consegue ter todo o sistema redondo, todo o nosso sistema funcional em operação.
Se eu precisar algum dia dar uma manutenção, tem algo falhando, eu vou justamente naquele componente, naquela função, naquele espaço de código lá, e eu sei exatamente que o provável problema ou o aperfeiçoamento que eu tenho que fazer, eu vou ter que ir lá nela. E esqueço, isolo todas as demais peças, né, todas as demais funções que eu não preciso mexer. Então isso é uma grande vantagem no desenvolvimento por módulos, né? Então vamos lá, ó. 7 pessoas, eu passei aqui o parâmetro, então eu vou... O que é o cadastro de pessoas? Eu vou ler as informações necessárias de uma pessoa. Vou pedir para o usuário, informe o nome da pessoa, certo? Opa, vou fazer o scanf. Vou fazer o scanf. O que é o scanf? Eu vou fazer a leitura, né, de um string quando termina no enter de x.nome. Lembra, ó, não é p.nome, é x, né? Essa função, ela conhece apenas esse parâmetro x. Então eu vou ler o nome da pessoa x. Depois, printf, informe a idade da pessoa. E vou fazer também o scanf de um número inteiro, e comercial, porque é inteiro, x.idade. Eu já expliquei na aula anterior, ficou, né, claro por que a gente precisa do e comercial quando a gente precisa ler variáveis, né? Porque a função scanf, ela tem que ter acesso lá àquele espaço de memória, a esse endereço de memória, para poder registrar a idade que o usuário for digitar. E daqui a pouquinho eu vou explicar por que para string não precisa informar o e-comercial. Segura aí que eu já vou explicar por que para qualquer tipo de variável a gente precisa colocar e-comercial e apenas para string a gente não precisa colocar. Eu vou explicar, beleza? Então, ó, vamos lá. Preenchi nome, preenchi idade. Se eu precisasse preencher outras coisas, mesma coisa, beleza? Mas no nosso exemplo é apenas isso. Galera, já vamos aqui preencher, ó, get pessoa. Get pessoa. Então, vamos programar a função get pessoa. Galera, praticamente, eu não vou falar 100%, mas quase em todas as situações, funções do tipo get, elas são procedimentos. Elas não precisam retornar nada. Por quê? Parem e pensem comigo. Quando você pede para alguém, né, no caso aqui, quando você pede para o programa imprimir os dados de uma pessoa, você não precisa que ela te retorne falando, imprimir, ou não consegui imprimir, tá? Você não precisa que ela te retorne um resultado. O que você precisa é que ela vai lá e imprima os dados, né? Então, é como se eu desse uma ordem para a função. Imprime os dados dessa pessoa que eu vou te mandar por parâmetro. Então, ó, vou te mandar a pessoa X. Get pessoa, imprima para mim. A gente vai fazer aqui ela imprimir. Então, a gente considera que ela vai conseguir imprimir. Então, não precisa que uma função get, eu não estou dizendo sempre, mas quase sempre, né? Aí vai depender, né, se for uma situação muito específica. Quase sempre uma função get, ela vai ser do tipo void, ou seja, vai ser um procedimento, porque eu não preciso que essa função devolva para quem a chamou falando se conseguiu ou não conseguiu imprimir, quase sempre, né? Então eu simplesmente faço o que aqui? Eu vou imprimir os dados da pessoa que eu enviei por parâmetro, x.nome /n, e eu vou colocar em duas linhas separadas, só para ficar mais fácil a leitura, idade, número inteiro, /n, imprimir a idade de x. Vamos ver, compilou, tá ok. Então vamos lá, retomando, eu tenho a minha struct, eu tenho as minhas funções e eu tenho o meu programa principal, a minha função principal, main. Galera, ó, uma dica para vocês. A organização do meu código sempre tem que ser essa, ok?
Primeiro, a seção de includes, a seção nas quais eu associo as bibliotecas que eu vou precisar no meu código. Então, a primeira seção de includes. Depois, segunda seção de structs, definição de tipos, né? Meus typedefs. A gente já viu, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, pode ter N structs diferentes, definições de tipos diferentes. Depois, a gente tem todas as funções e procedimentos que a gente precisa no nosso programa. E sempre por último, sempre ao final do meu código, está a função principal, a função main, porque aí fica mais fácil de poder localizar ele posteriormente. E a função main, então, ela é a função que sempre o meu programa inicia a execução sempre começando a partir da função main e, né, com base na função main eu vou chamando outras funções. Então aqui eu declarei uma variável do tipo P, estou pedindo para cadastrar P. Nesse momento essa função é invocada, esse procedimento, né? Lembrando aqui a gente está fazendo a forma procedimental ou procedural de cadastro de pessoas, e depois a gente faz aqui uma chamada para a função de impressão. E aí olhem só o que vai acontecer, galera. Vou executar esse código e vai acontecer algo, ó. Nome da pessoa. Vou digitar o meu nome. Idade, recém-completados, 35. E olhem só o que vai acontecer. O que vem logo após a chamada da função de cadastro, a função setPessoa? Vem a função getPessoa, função para imprimir. E vocês vão ver que vai ocorrer o seguinte, ó. Ocorreu um problema, ocorreu um bug, tá? É proposital esse bug, tá? Será que vocês pegaram aí esse erro durante a minha escrita? Por que está errado, pessoal? Por que está errado? Foi de propósito, para me reforçar algo que eu disse na aula anterior. Galera, olha só. setPessoa, né? Eu estou enviando um parâmetro para a função setPessoa. Tá aqui a função setPessoa. Eu vou minimizar aqui, ó. Vou tirar o getPessoa aqui só para ficar mais fácil de ler. Olhem só, setPessoa P. E aqui está a função setPessoa recebendo um parâmetro. Eu pergunto para vocês, galera, essa forma de passagem de parâmetro que eu estou fazendo nesse momento aqui, ela está sendo uma passagem de parâmetro por valor ou por referência? Vamos aí, pensam e falem aí. Imaginem, falem não, né? Imaginem aí. Essa passagem de parâmetro, ela está acontecendo por valor ou por referência? Ela está acontecendo por valor, certo? Algo que eu falei na última aula, né? Que eu falei na parte 1. Passagem de parâmetro por referência, ela sempre vai acontecer através de ponteiros, ok? Nesse caso aqui, a gente não está trabalhando com ponteiro. Então, está acontecendo uma passagem de parâmetro por valor. E qual que é a consequência de se usar parâmetro por valor? A consequência é a seguinte, ó. O que eu estou preenchendo aqui, esse nome que eu preenchi aqui e a idade que eu preenchi aqui, na verdade, elas estão preenchendo esse parâmetro e não está tendo nenhuma consequência para alteração de valor dessa variável P, certo? Variável P é uma, parâmetro X é outro. Então, esse parâmetro que eu estou enviando para essa função aqui, na verdade o que está acontecendo é o seguinte, já expliquei. X, que é esse parâmetro, está recebendo o valor de P. O que tem em P nesse momento? Lixo, não tem nada, tá? Eu declarei a variável, não alimentei ela, tem lixo. Então, X está recebendo lixo. E aqui dentro da função, eu estou preenchendo X. Só que a passagem de parâmetro por valor, né? O que eu altero no parâmetro não influencia
né, a minha variável original, a que eu enviei por parâmetro, né? Esse parâmetro P, ele não sofre consequências com as alterações do meu parâmetro aqui na função. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo isso que eu falei, ó. O lixo que está em P é o que eu estou imprimindo aqui como resultado, ó. Isso aqui é lixo. É o lixo que já estava aqui na variável P. Essa variável P, ela não está sendo alimentada por essa função setPessoa. Logo, setPessoa não está fazendo o cadastro. Não está fazendo cadastro nenhum, né? Porque está imprimindo o mesmo lixo aqui depois. Então, a minha função de cadastro está errada. Para eu... Aí, ó, vamos lá. Para que a gente consiga fazer uma função de cadastro na forma procedural... Vamos lá. Para que eu consiga fazer uma função de cadastro em forma procedural ou procedimental, né? As duas formas estão corretas, né, de falar. A gente obrigatoriamente, se a gente está falando de função de cadastro, a gente obrigatoriamente tem que fazer uma passagem de parâmetro por referência, ou seja, usando ponteiro de memória. Então, isso aqui foi proposital justamente para relembrar essa diferença entre as passagens, entre as formas de passar parâmetro entre funções. E como que eu faço a passagem de parâmetro por referência nesse caso? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai, na verdade aqui, o que a gente tem que mandar para a função, o que a gente tem que mandar para essa função setPessoa, não é uma variável, não é a cópia de uma variável. O que a gente tem que mandar para essa função é um ponteiro de memória. É a referência de onde esse cara vai cadastrar a informação, certo? Então, para que, ó, é só pensar, é lógico, dá para a gente compreender. Para que essa função consiga realizar um cadastro de forma procedimental, eu preciso dar para essa função acesso para o espaço de memória onde ela vai cadastrar, onde ela vai salvar os dados. Então, como que eu dou para essa função esse acesso? Eu mando para ela um endereço de memória, eu mando para ela o ponteiro de onde ela vai salvar as informações. Então, por isso que ela precisa receber o ponteiro, né? Asterisco aqui está representando que x aqui é um ponteiro e não uma variável comum, né? É um endereço de memória onde ela vai conseguir ir lá e preencher os dados. E aqui também eu tenho que mudar, né? O que eu mando para a função não é uma cópia do valor de P. O que eu tenho que mandar para a função lá em cima é o endereço de onde está a variável P. Olha só, fica lógico. Essa chamada setPessoa, eu estou mandando lá para a função, estou mandando assim, ó, setPessoa, cadastra aí para mim nesse endereço de memória, cadastra para mim os dados de uma pessoa nesse endereço de memória. Por que eu quero cadastrar nesse endereço de memória? Porque é o endereço da variável que eu tenho para poder imprimir depois os dados. Não fica bem lógico, bem fácil de entender essa representação, essa ideia? Então, olhem só, mando para a função o endereço de memória. Aqui eu já estou dizendo que setPessoa vai receber um endereço de memória, ou seja, um ponteiro. E aqui, galera, ó, aqui vai mudar uma coisa, ó. Olhem só. Quando a gente usa ponto, a gente... aliás, deixa eu reformular a minha ideia. Quando a gente usa x.nome, quer dizer, ó, o espaço nome da variável x, né? O campo, né? O campo nome da variável x. Só que, olhem bem, x, nesse caso, ela não é variável. X aqui é ponteiro. Então, a representação aqui, ela é diferente. Ela não é por ponto, ela é por seta, beleza? Por que é por seta? Porque x, nesse caso aqui, x é um ponteiro e não é uma variável. Se for ler variável,
nome pertencente à variável x. Aqui é diferente. Nome apontado pelo ponteiro x. Eu vou preencher nome apontado, né, por x. Nome apontado por x, porque x é um ponteiro. A mesma coisa que idade. Eu vou preencher idade apontado por x. Beleza? Então, a gente tem que sempre lembrar disso quando a gente for preencher alguma informação de um struct baseada em ponteiro. Quando a gente for preencher uma informação em uma struct baseada em um ponteiro, a gente usa esse operador, traço maior, né? Como se fosse uma setinha, né? Nome apontado por x, idade apontado por x. Se x fosse uma variável, a gente usa da forma como a gente já aprendeu anteriormente, tá? Nesse caso aqui, x é ponteiro, então nome apontado por x. Beleza? Isso é importante para o próximo conteúdo. Alocação dinâmica, a gente vai usar bastante esse operador, tá? Alocação dinâmica é só ponteiro, ok, galera? Então, já vamos acostumando a essa representação. Pessoal, então aqui eu corrigi meu código, né? Olhem só, eu tenho a pessoa P no meu programa, eu estou mandando o endereço de P, a minha função com base no endereço de P, que aqui ele vai chamar de X, tá? X aqui aponta para o mesmo lugar de P, então onde eu tenho P, né? Eu tenho P, que é meu espaço de memória, lá na memória RAM, e eu tenho X apontando para esse espaço de memória. Então, ó, preenche nome apontado por X. O que quer dizer? Preenche o nome de P. Olhem só, entenderam? Preenche idade apontado por X. O que isso quer dizer? Preencha a idade de P. Ou seja, eu estou preenchendo P. Eu estou preenchendo essa variável. Então, agora vocês vão ver que quando eu pedir para imprimir P, ele vai imprimir. Tá? Mais uma vez, aqui, galera, ó, na função getPessoa, eu não preciso eu não preciso fazer a passagem de parâmetro por referência. Eu não preciso. Por quê? Olhem só. A função getPessoa, ela não vai mudar os dados de P. Uma função de impressão, quase sempre, ela não vai precisar mudar o conteúdo daquilo que está sendo impresso. Então, eu não preciso, e é até recomendável que eu não faça a passagem de parâmetro por referência. O recomendável para funções de impressão é que eu faça passagem de parâmetro por valor, certo? Por quê? O que vai acontecer? Ó? Vai acontecer o seguinte, x, que é meu parâmetro aqui, vai receber o conteúdo de P. P já está preenchido, P já tem os dados. Então, a função getPessoa, ela só vai tão somente imprimir as informações. A função, como eu disse, uma função de impressão, quase sempre, não vai precisar mudar os dados daquilo que está sendo impresso. Se não precisa mudar os dados daquilo que está sendo impresso, eu não preciso passar parâmetro por referência, né? Eu passo parâmetro por valor. E como eu disse, é até mais recomendável passar parâmetro por valor, porque evita, por exemplo, de eu involuntariamente, sei lá, mudar a idade da pessoa, né? Aqui é um exemplo simples, besta, mas se eu tiver um problema complexo, eu posso, né, incorrer em um risco em uma função de impressão, por algum erro, por alguma coisa que eu confundi, que eu fiz errado, uma função de impressão acabar mudando o valor de um conteúdo de forma errada. Então, se eu passo parâmetro por valor, então esse erro, essa falha, ela não existe, porque a gente já viu, passagem de parâmetro por valor nunca vai alterar os valores originais do parâmetro que foi passado. Deu para entender?
Então vamos lá, ó. Vamos ver se realmente funcionou aqui. Adriano Antunes Prates, idade 35, show de bola, tá aí. Tá aí os dados, né? O nome e a idade da pessoa, consegui cadastrar perfeitamente, beleza? Galera, essa foi a forma procedural, né? A forma de fazer o cadastro de forma procedural ou procedimental, como preferirem, beleza? Como eu disse, existem duas formas, essa é uma. Agora eu vou explicar a outra forma. A outra forma que é com base em função mesmo, uma função que retorna dados para a função que a chamou. Inclusive, eu considero essa segunda forma, a forma de função, um pouco mais fácil, um pouco mais simples de ser entendida, tá? Mas eu gosto de explicar as duas para que vocês conheçam, né, os meandros e as possibilidades que existem aí em relação a cadastro usando funções, beleza? Então, ó, a outra forma, então, a forma de cadastro através de retorno de função. Então, ó, diferença. Diferença é o seguinte: a gente não vai precisar enviar parâmetro, certo? A gente não precisa enviar parâmetro. Na verdade, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Eu tenho uma variável P, do tipo pessoa, e eu peço para a função setPessoa preencher os dados de P. Retornar os dados de P já preenchidos. Olhem só o que vai acontecer. Deixa eu minimizar aqui o getPessoa. E aí, ó, forma de cadastro através de retorno de função. Então, ó, eu vou fazer com que essa função retorne o quê? Retorne uma pessoa. Eu não quero que ela cadastre uma pessoa. É como se eu falasse assim, ó, função, toma aí uma ficha. Toma aí uma ficha. Devolva ela para mim preenchida. Então, essa função, ela vai devolver para quem a chamou, ó, vai devolver para quem a chamou, ó, função main, está chamando setPessoa vai devolver para quem a chamou uma pessoa. E aí, quando ela devolver uma pessoa, a função main vai salvar os dados dessa pessoa na variável P. É como se fosse isso, certo? Então, olha, setPessoa, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui, ó, pessoa nova, né? Uma nova pessoa, uma variável só para me ajudar. E aqui eu vou alimentar, eu vou preencher os dados. Nova, ó, aqui eu uso seta ou eu uso ponto? Aqui eu uso ponto, galera, porque nova é uma variável. Nova não é ponteiro, né? Eu só uso isso aqui quando é ponteiro. No caso aqui, nova é uma variável. Então, o jeito normal que a gente aprendeu. Preenche o nome dessa nova pessoa. Preencha a idade dessa nova pessoa. Preencheu nome, idade, preencheu tudo que precisa? O que eu faço? Retorno essa nova pessoa para quem pediu. Ó, de novo, setPessoa, não precisa de parâmetro. Nesse caso não precisa de parâmetro. Declaro uma variável aqui só para me colher os dados. Essa variável aqui, ela vai servir apenas para me colher os dados do usuário. Então, ó, preenche o nome dessa nova pessoa, preenche a idade dessa nova pessoa. Preencheu a ficha toda? Devolvo para quem pediu, ó. Retorno os dados dessa variável para quem pediu. Quem foi que pediu? Aqui, ó, quem pediu. Então, agora P vai receber os dados dessa nova pessoa que foi cadastrada. Tranquilo, simples, ponto final. E agora que eu tenho a P cadastrada, eu vou imprimir os dados de P. Beleza? Ó, vai funcionar normalmente. Adriano Antunes Prates, 35. Olhem só. Ou preenchido em forma de função. Preenchido em forma, né, de retorno de função. Tranquilo, né? Como eu disse, essa forma
muitas pessoas vão achar, inclusive, mais simples, tá? Mas a gente não vai correr, a gente não pode correr da forma anterior. Como eu disse, no próximo conteúdo da disciplina, é inevitável a gente ter que se debruçar sobre ela, tá? Que é a forma de alocação dinâmica, listas encadeadas, filas e pilhas, beleza? Mas aí, vocês podem escolher ou uma forma ou outra forma. Show de bola? Galera, é o seguinte, vocês estão vendo aqui que nesse momento aqui, meu programa ele só consegue gerir uma pessoa, né? Eu só tenho uma variável do tipo pessoa. Adriano, tal. E encerrou. Eu preciso de mais, né? Um sistema, um problema vai exigir muito mais da gente. Então, a gente precisa, sei lá, de um espaço que possa armazenar, sei lá, 100, 500 pessoas, né? Para que justifique realmente o nosso aprendizado. Então, a gente vai precisar trabalhar com vetores, né? E aí vem a segunda parte dessa aula de hoje. Como que eu posso aliar vetores e funções, tá? Trabalhar funções usando vetores, ou trabalhar vetores com base em funções. Então, esse é o próximo passo aí do nosso conhecimento. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Pessoa agora, pessoas, né, vai ser um vetor, vai ter que ser um vetor de até, vamos estipular aqui um valor máximo aí que a gente saiba que seja suficiente, sei lá, 500 pessoas no máximo, né? Só a título de exemplo. Então, ó, essa daqui vai ser como se fosse a minha base de dados, né? É o repositório, né? Vamos chamar assim de repositório. É o repositório dos nossos cadastros de pessoa, certo? Então é o nosso vetor. Só que eu tenho que ter um contador, né? Eu vou chamar de C. De C porque nesse repositório eu posso ter até 500 pessoas. Não quer dizer que vai ter 500 pessoas. Então eu preciso de um contador. Obviamente esse contador começa com 0. No momento, né, que eu inicio a execução, eu tenho 0 pessoas. Então, eu vou precisar sempre, no mínimo, dessas duas informações, né? Eu tenho um repositório para até 500 pessoas, mas no momento eu tenho 0 pessoas. À medida que eu for cadastrando pessoas, o meu contador vai aumentando. Cadastrei uma, então meu contador vai para 1. Cadastrei 2, meu contador vai para 2. Cadastrei 3, meu contador vai para 3. Eu preciso manter esse controle, né? Quantas pessoas de fato existem no meu repositório? Cabe até 500, mas não quer dizer que tem 500. Então, quantas pessoas que estão de fato no repositório? Então, eu preciso desse contador para poder me auxiliar nesse controle. Contador de pessoas no repositório. Se eu tivesse uma outra struct aqui, sei lá, pessoa e carro, né? Cada pessoa, né? Então, eu poderia ter uma outra struct aqui, carro, né? Então, eu tenho um contador de pessoas e tenho um contador de carros. Porque uma pessoa pode ter 2 carros, outra pessoa pode ter 3, outra pessoa não pode ter nenhum. Então, os contadores de cada vetor, de cada repositório, eles têm que ser individuais. Se eu tenho um repositório, eu tenho um contador daquele repositório. Se eu tenho outro repositório, eu tenho que ter outro contador, né? Porque a gente, né, eu expliquei, a gente tem que manter o controle de cada repositório, beleza? Então vamos lá. E aí, galera, seguinte, até então a gente não estava trabalhando com funções, certo? A gente estava trabalhando apenas com uma única função main, e a gente tinha que fazer tudo no main, né? A gente tinha que fazer tudo no main, do início ao fim. E isso dava gerava uma situação, um problema, que é o seguinte: a gente perde um pouco da nossa autonomia de escolher o fluxo do programa, né? Eu vou dar um exemplo simples que vocês vão entender. Em uma missão, eu pedi para vocês fazerem um simulacro, né?
uma simulação de um software para mercearias, para venda de produtos. Não foi isso que eu pedi? Então, olha só. Naquele momento, a gente só trabalhava, só conhecia a função main. A gente não sabia ainda, né, teoricamente, a gente não trabalhava ainda com outras funções. Então, tudo tinha que ser feito aqui dentro, correto? Tudo tinha que ser feito na função main. E isso gera um problema, que é o seguinte. Na situação lá do programa, né, de uma mercearia, como a gente tinha só a função main, a gente tinha que fazer assim, ó. Primeira fase, cadastro de produto. Aí cadastrava os produtos. Tananana. Beleza. Segunda fase, venda. Nananana. Fazia a venda de produtos. Tananana. Terceira fase, fechamento de caixa. Aí, tananana. Não nos... até que a gente consegue fazer, só que dá muito trabalho da gente ter autonomia do fluxo do que a gente quer fazer. O que eu quero dizer? Simplificando. Eu não poderia, por exemplo, fazer assim, cadastra um produto, vende. Depois cadastra de novo mais 2 produtos, fecha o estoque, fecha o caixa. Aí volta, faz uma venda. A gente não tem autonomia para escolher o fluxo de execução das nossas rotinas, certo? Por quê? Justamente porque tudo era feito em uma única função. E isso dificulta muito a gente implementar esse tipo de usabilidade. Isso é uma usabilidade, né? Se eu chego hoje, se a gente vai hoje no sistema real, é a gente que escolhe o que a gente quer fazer naquele momento. Não é o programa, o software que impõe para a gente. Ah, não, agora é só cadastro de produto. Não, agora é só venda de produto. Ah, mas eu preciso cadastrar de novo. Não pode, já passou a fase de cadastro. Não é assim que funciona, concordam? Então, com funções, fica muito mais fácil da gente conseguir implementar esse tipo de mecanismo, esse tipo de recurso. Do usuário poder escolher o que ele quer fazer no momento em que ele quer fazer, certo? Então, eu quero cadastrar um produto agora. Beleza, pode cadastrar. Eu quero fazer uma venda agora. Beleza, pode vender. Eu quero cadastrar produto de novo. Beleza, pode. Então, quando a gente separa cada partezinha dessa de forma isolada, percebem? Eu vou ter uma função para fazer o cadastro de produto. Eu vou ter uma outra função para fazer venda. Eu vou ter uma outra função para fazer o fechamento de caixa. Como a gente separou esses pedacinhos, então o que vai acontecer? O meu programa main, o núcleo do meu programa, o centro do meu programa, ele vai ser só a interface. Ele vai ser só a telinha de apresentação que vai chamar usuário, o que você quer fazer agora? Pensa em um caixa eletrônico. Você chega no caixa eletrônico, tá lá uma série de opções. O que você quer fazer agora? Você quer fazer um saque? Aperte aqui. Você quer fazer um depósito? Aperte aqui. Você quer fazer uma transferência? Aperte aqui. Você quer fazer um pagamento? Aperte aqui. Então, o nosso main, galera, a nossa função principal a partir de agora, ela vai ser como se fosse essa interface lá de um caixa eletrônico de um banco. Ele só vai oferecer as opções para o usuário. E o usuário, a partir do momento em que ele escolher uma opção, então aquela opção que ele escolheu, a gente vai chamar uma função específica para realizar aquela tarefa. Percebem? Como a gente agora está dividindo o nosso problema em partes isoladas, a gente vai ter uma função para fazer o saque, uma função para fazer o depósito, uma outra função para fazer pagamento, uma outra função para fazer transferências e N outras funções possíveis. Beleza? Então, o main ele vai servir para duas coisas. O nosso main, a partir de agora, ele vai servir para a gente criar os repositórios, que é onde as informações vão estar presentes, a nossa base de dados, né? Os vetores, né? Então aqui vai conter o vetor e os contadores que fazem os controles, né? Que eu já expliquei, e a interface que vai ser apresentada para o usuário escolher a opção e a partir da opção ir lá e
chamar a função correspondente. É assim que a gente vai começar a aprender a desenvolver agora. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Do while, um laço infinito. Um laço infinito. Vou tirar esse aqui de baixo, que não precisa. Um laço infinito. Por quê? Imagina aí, eu vou sempre usar esse exemplo do caixa do caixa lá eletrônico. Aquela telinha, ela fica ali infinita, né? Tudo bem que tem que pôr usuário e senha, mas esqueçam essa parte de usuário e senha. Aquela telinha lá, ela vai ficar sempre... você faz uma função, volta para ela. Você faz um depósito, volta para a tela principal. Você faz um pagamento, fez o pagamento, beleza, deu certo? Volta para a tela principal. Então aqui vai ser a nossa tela, né? Esse laço infinito aqui vai ser a tela de esse recurso de sempre voltar para a tela. Galera, e aí, ó, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu gosto de criar uma função menu, ou melhor, vou chamar assim, get opção, para pegar a opção que o usuário quer fazer naquele momento. A função get opção, ela vai retornar um número inteiro, que eu vou fazer assim, ó, digite 1 para fazer isso, digite 2 para fazer aquilo, digite 3 para fazer etc, digite 4 para fazer determinada coisa. E aí o usuário vai escolher a opção e aqui eu vou construir o meu menu, ó. Eu posso fazer aqui uma arte bonitinha, né, colocar tracinhos, eu posso fazer várias coisas aqui, só que eu vou fazer de uma forma simples para não demorar. Cadastrar pessoa. A opção 1 vai ser para cadastrar pessoa, certo? A opção 2 vai ser para listar pessoas. Aí eu vou listar todas, tá? Vou listar todas as pessoas. Beleza. Então, ó, como eu disse aqui, eu posso desenhar toda uma interface bonita, né, agradável, para o usuário poder escolher a opção, né? Só que aqui, para andar rápido, eu vou fazer bem simplesinha, bem direto ao ponto. Opção 1, opção 2. E vamos pôr uma opção de saída também, né? Ó, opção 0, fechar programa, encerrar programa. Também é uma opção, né? Encerrar programa. Beleza. Então, ó, o que eu preciso agora? Eu preciso ler a opção do usuário opt scanf, beleza? Vou ler a opção, endereço de opt, e aí, ó, eu vou retornar para minha função main a opção que o usuário escolheu. Olha só que legal. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu fiz uma função específica, bem objetiva, para gerar uma interface para o usuário. Uma função para gerar uma interface bonitinha para o usuário escolher a opção. Listo as opções, colho aqui a opção que o usuário digitou. Aqui, se for o caso, eu posso fazer um tratamento, se eu quiser, opção inválida, né? Posso ou não, né? Se eu não quiser, enfim. Posso fazer várias coisas aqui nessa função de interface. E aqui, ó, o que eu vou fazer? No meu do while, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar a expressão switch case, né? Eu não sei se vocês chegaram a estudar, eu falei lá no começo, na primeira aula, ó, dê uma olhada que existe switch case, né? Vou explicar, tá? Rapidamente o que é o switch case. Switch case é o seguinte, ó. Switch, né? É como se fosse um if com várias possibilidades. Isso aqui é como se fosse um if com várias possibilidades. Se for 0, vai executar, vai fechar o programa, né? Se for 0, ó, se for 0, encerra o programa. Como é que eu faço para encerrar o main? Return. Lembra que eu falei? O return, ele sempre mata a função. Return, ele sempre mata a função. Se eu mato a função main, eu estou encerrando o programa, né? Se eu mato a função principal, eu estou fechando o programa. Então, ó, return, se for 0, return 0. Se for 1, o que eu quero fazer?
não é cadastrar pessoa? Então eu vou chamar a função setPessoa. Daqui a pouco eu volto nela para explicar. E break. Eu sempre tenho que colocar o break depois, ao final dos cases, tá? Porque senão, se eu digitar setPessoa, vai executar. Se eu não coloco o break, vamos lá, deixa eu explicar melhor. Se eu não colocar o break e o cara digitar 1, eu vou executar tudo que está nessa opção e tudo que está nas opções abaixo. É como se fosse uma cascata, certo? Então, se eu digito 1, vai executar tudo que está, né, nesse caso 1, e no caso 2, e no caso 3, se tivesse, no caso 4. Como eu quero que executa só o que está no caso 1, então aí eu coloco o break. Então, se o cara digitou 1, eu quero que só cadastre a pessoa e pronto, não faz mais nada. Se eu digito 2, eu quero só que get pessoa e mais nada, certo? Se eu não coloco o break, vai executar, como eu disse, tudo que está na opção que o cara escolheu e tudo mais que tiver abaixo. Então, por isso que eu tenho que colocar o break. Beleza? Tá, voltando aqui. Switch o quê? Então, eu preciso colocar aqui o valor que o cara escolheu. Né? Qual que foi o valor que o cara escolheu? Foi 0? Foi 1? Foi 2? O valor que o cara escolheu é o quê? É o retorno dessa função, ó. Olha que legal. Então, ó, switch conforme a opção que o cara escolheu. Não sei, pode ter sido 0. Se for 0, vai matar o programa. Se for 1, se o retorno dessa função for 1, quer dizer que o cara escolheu o valor 1, então, o que vai ser executado no caso 1? Caso 1, vai cadastrar pessoa. E ponto final, break. Se o cara escolheu o número 2, o retorno dessa função vai ser 2. Então, caso 2, caso o cara digitou 2, ele vai imprimir os dados de todas as pessoas e ponto final. Beleza? Então, olhem só. A função de nossa interface, colhendo os dados da pessoa, né? Aqui um loop infinito. Como eu disse, ó, imagine que aqui é o caixa eletrônico. Opção de depósito, opção de saque, opção de transferência, opção de pagamento, opção de sei lá o que mais, certo? Enfim, eu desenho a interface aqui e eu vou chamando as funções aqui. Perceba, ó, olha aqui o que eu falei. O main é o núcleo do nosso programa. A partir do main, eu vou chamando as funções específicas. setPessoa, getPessoa, setDepósito, setTransferência, setSaque, né? Enfim, o que o nosso problema pedir. Vamos lá, vamos cadastrar a pessoa. Não terminou ainda não, olha só. setPessoa. Aqui, ó, eu tenho que guardar essa pessoa que eu estou cadastrando. Eu tenho que guardar essa pessoa que eu estou cadastrando no meu repositório, né? Senão eu vou perder ela. Então, o que eu faço? Ó? Eu tenho que guardar os dados dessa pessoa dentro do meu repositório. Como aqui, ó a minha função já está pronta. Minha função já está pronta, certo? Lembra lá uma vantagem que eu falei, galera, de uso de funções? Lógico que aqui não é o caso, mas eu poderia reutilizar essa função em outro problema, né? Em um outro problema que eu tivesse. O mesmo tipo de pessoa. Se eu tenho um outro sistema que tem o mesmo tipo de pessoa, eu não preciso refazer o cadastro de pessoa todo do zero. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, copio esse trecho de código, essa função, e posso reutilizar esse trecho de código em uma outra solução. É mais uma vantagem que eu expliquei, né, na teoria lá e que eu estou mostrando aqui na prática de uso de funções.
Mas aqui, voltando, né? Eu tenho aqui cadastro de pessoa, 7 pessoa, certo? Que ela está retornando os dados de uma nova pessoa cadastrada. Eu tenho que pegar esses dados e salvar no meu repositório, porque o meu repositório é onde tem as pessoas salvas, né? Registradas para me acessar depois. O que eu faço? Ó, P, que é meu repositório, vai receber os dados dessa pessoa que eu acabei de cadastrar, que eu acabei de preencher. Só que P é um vetor. P é um vetor. Aonde que eu vou salvar os dados dessa pessoa que eu estou cadastrando? Eu vou salvar com base no meu contador, correto? Olha que legal. Então, ó, P começa em 0, porque eu tenho 0 pessoas. A primeira pessoa que eu for cadastrar, ela vai ser salva na posição 0, que a primeira posição do vetor sempre é 0. A gente já viu isso, né? Então, a primeira posição do vetor sempre vai ser índice 0. Então, ó, a primeira pessoa que for cadastrada vai ser salva no índice 0, porque é o índice aqui, ó, apontado por C. E aí, o que acontece? O meu C, que era 0, ela tem que ir para 1. Não tem que ir para 1? Porque agora eu acabei de salvar, era 0, agora é 1. O que eu vou fazer? Ó? C++. Olha que legal. Pronto, está feito o cadastro. Ah, professor, mas esse C++ aqui vai transformar o C, que era 0, em 1. Sim, vai transformar o C, que era 0, em 1. Só que ele só vai fazer isso depois de cadastrar a pessoa na posição 0. Olha que legal. Bonito até, não é? Ó, o C, o mais, quando vem depois da variável, o operador mais, quando ele é colocado depois do nome da variável, ele é a última coisa de todas a acontecer, né? Eu faço tudo que está na instrução só depois que o mais vai ser executado de fato. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Ó, 7 pessoas vai trazer para cá, né? 7 pessoas vai trazer os dados de uma pessoa, ele vai cadastrar os dados dessa pessoa na posição 0, e depois que ele salvar na posição 0, só depois que ele salvar na posição 0, que o mais vai executar. E aí o C, que era 0, vai virar 1. Olha que legal. Entenderam aí? Beleza. O usuário pediu para cadastrar de novo. Então, ó, opção 1. Opção 1. O que está sendo pedido na opção 1? 7 pessoas. Vai lá na função 7 pessoas. Está vindo aqui. Preenche os dados da pessoa. Preenche nome e idade. Devolve para quem chamou. Opa, devolveu para cá. Devolveu para cá, o que vai acontecer? Vou preencher os dados dessa pessoa em qual posição do meu vetor? Em qual posição do meu repositório? Vai preencher na posição 1. Preencheu na posição 1, mais. Ou seja, o que era 1, agora vale 2. Eu tenho 2 pessoas no meu repositório. Aonde que estão essas 2 pessoas? No índice 0 e no índice 1. Legal, né? Beleza, está feito o cadastro. E, por fim, get pessoa. Como que é get pessoa? Eu vou mudar aqui agora, get pessoas, tá? Eu vou mudar aqui para get pessoas, porque agora eu quero imprimir os dados de todas as pessoas, né? Eu quero imprimir os dados de todas as pessoas. Galera, só um parênteses, vou dar uma pegadinha aqui no vídeo para vocês. Quem estiver vendo esse vídeo agora no YouTube, eu quero que coloque o nome aí no comentário, porque, né, eu vou ver quem realmente está acompanhando as nossas aulas aí. E, por favor, registrem aí o nome, curte a aula e, por favor, inscrevam-se no canal da disciplina, né, para mim ver, é um estímulo para mim continuar e, quem sabe, até mesmo melhorar esse canal nosso aí quando voltar às aulas presenciais, né? Quem sabe aí a gente continue dando algumas dicas, gravando algumas aulas diferenciadas aqui
através do YouTube. Mas eu quero que você que está assistindo a aula agora, nesse momento, para mim ver se realmente assistiu a aula toda, preencha aí o seu nome nos comentários aí desse vídeo aí no canal, beleza? Feito parênteses, vamos lá. Get pessoas. Como eu disse, get pessoas não precisa ser uma função. Eu vou mandar aqui para get pessoas, o que eu vou mandar? Eu vou mandar todo o meu repositório, e vou mandar também, além do meu repositório, eu tenho que mandar quantas pessoas que existem nesse repositório, certo? Aí vem, ó, galera, aí vem a parte final dessa nossa aula de hoje. Mas o meu repositório é um vetor. Como que eu mando um vetor para uma função? Tá? Não importa se é função ou procedimento. Como que eu mando um vetor, todo um vetor, para uma função? Então, ó, é isso que a gente vai aprender aqui agora. Galera, seguinte. Aqui, ó. O nome de todo vetor é um ponteiro. Olha que legal. O nome de todo vetor é um ponteiro. O que eu quero dizer com isso? Ó, eu tenho aqui um vetor P. P é um vetor de até 500 pessoas. O nome P, galera, o nome P é um ponteiro. E aponta para onde? Aponta para o primeiro endereço. Aliás, deixa eu reformular. O ponteiro aponta para o primeiro índice do vetor, para o endereço de memória da posição inicial do vetor, ou seja, o índice 0. Vamos lá. Todo nome de um vetor é o ponteiro do índice 0 daquele vetor. Entendido? Então, como é que eu mando um vetor para uma função? Como que eu mando um vetor para uma função? Seguinte, cadê aqui? Se o nome de um vetor é um ponteiro, para mim mandar um vetor para uma função, essa função ela precisa esperar receber um ponteiro, certo? Se o nome de um vetor é um ponteiro, para que essa função receba o vetor, ela precisa receber o ponteiro da primeira posição daquele vetor. Beleza? E aí, galera, eu posso representar o ponteiro dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, ou inclusive dessa forma aqui, ó. Sem nada aqui dentro, tá? Como preferirem, sem nada, tá? Porque isso aqui é ponteiro, isso aqui não é um vetor de fato, né? Isso aqui não é um vetor de 10, não, isso aqui é um ponteiro. X aqui é um ponteiro que eu posso representar ou assim, ou assim, ou assim, tanto faz. Eu gosto de representar tudo dessa forma, tá? Então, ó, x é um ponteiro. Por quê? Porque o nome de um vetor é o ponteiro do índice 0 daquele vetor. É o ponteiro da primeira posição de memória daquele vetor. E eu tenho que mandar também quantos elementos tem esse vetor preenchidos. Porque aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Se x é um ponteiro, né, e eu quero imprimir todas as pessoas, eu vou ter que fazer um for. Eu não tenho que fazer um for? Eu não tenho que fazer um for para imprimir todas as pessoas? Então eu tenho que ir de int começando em 0, de um i começando em 0, porque todo vetor começa em 0. Isso é padrão. Mas o meu i vai até quanto? O meu i aqui na hora da impressão,
ele tem que ir até quanto? Até 500, professor. Não, não é até 500. Eu não tenho 500 pessoas. O meu repositório tem até 500 pessoas. Mas aqui na hora de imprimir, se eu mandar imprimir 500, e se não tiver 500, ele vai imprimir um monte de lixo. Então, ó, meu i vai até quanto? Essa função, ela precisa saber quantos elementos existem nesse vetor aqui. Quantos elementos existem nesse vetor aqui? Então, eu preciso mandar isso como parâmetro. Então, ó, toma aqui o vetor, o início do vetor, toma aqui o endereço do início do vetor. Olha só, toma aqui o endereço do início do vetor e toma aqui até onde ele vai. Sempre, galera, sempre vai ser assim. Nota mental. Sempre que eu precisar mandar um vetor por parâmetro, sempre eu tenho que mandar no mínimo 2 parâmetros. O ponteiro de onde ele começa, que é o próprio nome dele, né? O nome do vetor é o ponteiro de onde ele começa. E, além do ponteiro de onde ele começa, eu sempre tenho que mandar até onde ele vai. Porque senão essa função ela não vai saber até onde percorrer no vetor. Ela não sabe, ela sabe onde começa. Aqui, ó. Começa aqui, em x. Mas termina onde? Então, essa função e todas as funções que receber vetor como parâmetro, ela tem que receber a quantidade de elementos que tem aquele vetor. Sempre, sempre. Mandou um vetor como parâmetro, manda o ponteiro de onde ela começa e manda quantos elementos ele tem, para mim poder percorrer o vetor. E aí, ó, se x é um vetor, x no índice i, x no índice i. Imprime nome de x no índice i, percorre e imprime idade no x índice i. E vai de 0 até a quantidade máxima de elementos que ele possui. E aí eu vou imprimir todos, tá? Como eu disse, aqui eu posso representar dessa forma ou posso representar dessa forma sem nada dentro. Ambas as formas, ó, estão corretas, beleza? E só para finalizar, antes, aqui, ó, eu acho que vocês podem responder, hein? Agora vocês sabem. Olha lá. Por que que no scanf, quando é qualquer variável diferente de string, tem que pôr e comercial? Já expliquei isso, né? Por que que para ler inteiro precisa colocar o e comercial? Porque o scanf precisa obter o acesso, precisa ter acesso ao endereço de memória daquela variável. Por que que para string, por que que a string é a única situação onde eu não preciso colocar e comercial? Vamos ver quem está esperto aí. Por que que para string é a única situação onde eu não preciso colocar e comercial na hora da leitura? Porque, galera, ó, string é um vetor. String é um vetor, correto? O que que eu acabei de falar? O nome do vetor é um endereço de memória. Aqui, ó, eu acabei de falar, né? O nome de um vetor é o seu próprio endereço de memória. Ou ponteiro, né? Para sua posição inicial. O nome do vetor, olha só. P é o nome do meu vetor. O nome de um vetor é o seu próprio endereço de memória, ou seja, é o seu próprio ponteiro para a sua posição inicial. Então, quando eu leio uma string, o nome da string, que nesse caso aqui, coincidentemente, eu dei de nome, esse nome já é o endereço de memória, o ponteiro que o scanf precisa.
Então, por isso que quando é string, eu não preciso colocar o e comercial, entenderam? Porque aqui, ó, já é o ponteiro que o scanf precisa para poder acessar a memória. Enquanto que aqui não é ponteiro, aqui é variável. E eu preciso obter o ponteiro dessa variável. Aqui não. Aqui, por ser um vetor, o próprio nome já é o ponteiro. Mataram aí a charada? Então tá aí. Tudo devidamente explicado, minuciosamente, os meandros, né, da linguagem C para vocês. Beleza? Vamos testar nosso programa, F9, F5. E aqui vamos, ó, cadastrar a pessoa. Adriano, 10. Perceba, voltou para o menu. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ah, eu quero cadastrar outra pessoa. João, 89. Beleza. Ah, eu quero listar. Opção 2. Ó, cadastrou. Adriano e João. Quero cadastrar outra. Perceba que agora, ó, eu tenho domínio sobre o que está sendo executado. Maria, 15. Cadastrou. Quero listar. Listou. Adriano, João, Maria. Vou cadastrar de novo. Vou colocar, sei lá, Lucas. 53. Vou cadastrar outra. Pedro. 39. Vou listar. Então, ó o fluxo. Agora eu que determino o fluxo do programa. Adriano, João, Maria, Lucas, Pedro. Vou listar de novo. Listou de novo. Vou listar de novo. Listou. Vou cadastrar outra. Vou colocar Bruno, 84. Vou listar. Tá aí. Olha que bacana. Então aí nós temos... Vou encerrar. 0. Fechou o programa. Lógico que eu poderia melhorar a interface aqui. Poderia limpar tela, né? Poderia fazer uma porção de outras coisas. Enfim. Tá aí. Então essa é a finalização desse conteúdo, tá? De modularização. Lógico que nesse formato aqui, né, é diferente. Em uma sala de aula a gente passaria isso aqui de uma forma mais lenta, mais progressiva, mas o benefício é que está tudo gravado. Está tudo gravado, vocês podem assistir, pausar, voltar, ouvir de novo, até entender, perguntar para mim no Zap e esclarecer alguma dúvida, enfim. A vantagem desse modelo de aula é que vocês podem fazer isso inúmeras vezes e fica salvo, né? E espero que tenham gostado, aprendido, e daqui a pouco no WhatsApp eu tô fechando aqui qual que vai ser a missão da semana. E eu vou também dar um tempinho a mais para que vocês possam desenvolver, tá? Essa missão da semana, como vocês perderam, né, um tempo aí, porque eu tive que dividir a aula em duas, eu vou dar um tempinho a mais para que vocês possam desenvolver. Beleza? Galera, valeu, até mais. Qualquer dúvida, nós estamos lá no Zap. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos nos falando. Até!